Meu nome é Nilo Batista. Eu sou advogado. Eu resido no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E, assim, eu já faço uma pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Tributário, 2 pós-graduações, e eu precisava me especializar mais na área de licitações e contratos. Então, eu procurei vários cursos de licitação e contratos e procurei o mais completo. Foi quando eu te encontrei, Flávio. Ótimo, Nilo. Perfeito, então, Nilo. Excelente. Então, vamos aproveitar aqui. Vamos, então, por partes, né? Você trouxe algumas perguntas. Se você quiser ir colocando aqui uma por vez, assim a gente vai batendo um papo aqui, Nilo. São um pouco mais perguntas. Eu até fiz um roteirinho aqui. A minha primeira pergunta foi um fornecedor conhecido meu que que entrou numa dispensa de licitação e foi emitida uma nota de empenho, que foi encaminhada para o e-mail dele. Só que o órgão que elaborou a dispensa, pediu a dispensa, ele ficou pressionando ele para poder entregar o produto bem antes do estabelecido. Bem antes. Aí ficaram pressionando e informando que eles cancelariam o contrato se ele não entregasse até sexta. A nota de empenho foi emitida na terça, eles queriam que já fosse entregue na sexta, sendo que o prazo era de 15 dias corridos. Tinha um prazo de 15 dias corridos. Nesse caso, qual seria a medida que nós poderíamos estar tomando para poder auxiliar esse fornecedor? Perfeito, excelente, Nilo. Então, assim, o órgão público ele não pode jamais coagir o fornecedor a fazer uma entrega antes daquele prazo que está ali previsto. Só para os alunos que estão acompanhando também, para ficar bem claro, né, para o pessoal que está acompanhando aqui, Nilo, que eu sei que você já sabe dessa informação, né? A gente já vai chegar ali na sua dúvida crucial. Então, sempre quando a gente vai participar da dispensa, ou se fosse uma licitação, seria da mesma forma, a gente já sabe quais são os prazos de entrega e eu tenho que me vincular a esses prazos. Então, se já veio no aviso da dispensa, né, no termo lá da dispensa, a previsão que da emissão da nota de empenho, eu teria 15 dias corridos, então, para fazer a entrega, é esse prazo que eu tenho que me basear. Esse é o prazo de direito do fornecedor. Nada impede, Nilo, já aconteceu comigo isso, tá? De existir ali uma negociação, de repente o fornecedor ele já tem aquele material, ele já está pronto, e aí na benevolência dele, na boa vontade ali dele, ele fala, não, tudo bem, já dá para entregar antes, tudo bem, né? Faz ali o meio de campo ali, faz ali a política da boa vizinhança, mas não pode ser coagido, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem na nota de empenho a previsão, isso daí já estava no termo de dispensa, que seriam 15 dias corridos da data do envio ali da nota de empenho, do dia que ele recebeu, na terça-feira que ele recebeu via e-mail, isso sem dúvida, essa coação, então você coagiu, mandou um e-mail, tudo isso você tem que documentar. Se for por telefone, você fala, ó, quer me mandar um e-mail falando isso? Porque eu tenho 15 dias, né? Documenta isso daí. E aí, apesar de não ter um nome direto, não, isso não é recurso, isso não é impugnação, mas eu gosto de chamar de denúncia, porque toda denúncia, nós podemos basear ela no direito de petição, né, que é um direito constitucional que todos nós temos. Então, eu sempre uso lá dentro do treinamento, Nilo, na formação em analista master de licitação, deixa eu só te perguntar, que módulo que você tá? Eu já estou no módulo 8. Ótimo. Então, se você retornar no módulo 3, lá naquela aula 3.7, você Sim, tem... eu estava vendo ela hoje. Ótimo. Você tem os modelos... Eu voltei para isso. Voltou para ela. Perfeito. Lá, Nilo, você tem os modelos de denúncia, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma daquelas denúncias mesmo que ela tem como base o próprio direito de petição. Então, quando na falta de uma peça... exatamente com aquele nome, né? Por exemplo, recurso administrativo, impugnação, na falta de uma nomenclatura para uma peça, a gente sempre vai usar a denúncia, que eu deixei lá para vocês, com a mesma fundamentação que está lá, né? Base da Constituição, tal. E você vai formular uma denúncia mesmo. Eu chamaria, Nilo, apesar de você é advogado aqui, então você sabe que alguns termos eu acabo trazendo para vocês, que eu dei o nome de denúncia interna para isso, para ficar mais fácil a compreensão, que é aquela denúncia dentro do órgão, dentro da entidade, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma, Nilo, que essa denúncia interna ela já ia se resolver por si só.
você não precisaria nem pensar numa denúncia externa, nada disso. Levar para uma denúncia externa no TCU, né? No TCU, TCU é federal. Isso, mas não precisaria, Nilo, eu não tenho dúvida nenhuma que não precisaria. Por quê? Porque esse tipo de comportamento é um comportamento de um servidor que ele desconhece muito ali a parte dele, né? E não é nem assim, ele é ruim, ele tem má fé, não é. É por falta de conhecimento mesmo, falta de um treinamento que o habilitasse ali para exercer as funções dele. Então, muitas vezes ele acha que ele está lá no poder público e que ele pode fazer o que ele quiser. E não é assim que funciona. Então, para isso, é muito importante, né, que nem o seu cliente aí, ele tendo você como analista de licitação, você faz essa ponte, você faz ali a denúncia tranquilamente, protocole isso daí no órgão. Eu mando por e-mail hoje em dia, né? Por e-mail o recebimento é bom, mas eu ligo só para confirmar se realmente foi entregue. Se é um órgão aqui próximo da minha cidade, eu mando até um motoboy, mando um motoboy lá, deixa lá, faz a entrega, faz o protocolo, mas eu sempre mando por e-mail também. E aí, quem que eu coloco nesse e-mail, Nilo? Eu coloco as pessoas que estão coagindo e a autoridade acima. Por exemplo, se a gente está numa Câmara, por exemplo, eu vou colocar aquelas pessoas que estão coagindo e também o presidente da Câmara. Estou na prefeitura, vou mandar para o prefeito também, vou mandar para o gabinete do prefeito, enfim, para que não fique na ciência só da pessoa que está fazendo aquela pressão. Porque assim, novamente, não há problema nenhum do órgão chegar para o fornecedor e tentar uma negociação. Falar, olha, eu sei que o seu prazo é de 15 dias, mas eu estou com um problema sério aqui. Aconteceu isso, isso, aquilo. Será que você consegue antecipar essa entrega? E aí vai partir do fornecedor, de repente, falar, não, eu consigo. Tá? O meu estoque está aqui, está tudo tranquilo, não tem problema, eu consigo te entregar isso aqui amanhã. E aí fica na benevolência do fornecedor, mas não na coação de falar, eu vou cancelar, sendo que o prazo que está lá é o prazo de direito dele. Vê se ficou mais claro para você, Nilo. Entendi. Então, se eu fizesse uma notificação extrajudicial, também não seria o ideal, né? Seria melhor fazer uma denúncia interna mesmo. Eu prefiro denúncia interna, porque assim, Nilo, quando a gente fala de notificação extrajudicial, você assinaria ali, tal como advogado. Eu gosto sempre de dar a chance para o órgão público, não que seja errado, tá? Não que seja errado. Mas eu gosto sempre de dar a chance ali do órgão público ele se retratar, porque há 23 anos que eu lido também com os servidores públicos, né? Que eu trabalho dos dois lados da mesa, e muita coisa aconteceu, Nilo, que no primeiro contato pareceu que era ali, olha, ele estava coagindo, ele falou que tal, ia acontecer isso, aquilo. E ali numa conversa de 5 minutos, a gente conseguiu resolver de uma forma super tranquila, de uma forma super amigável. Então, vale a pena, né? Vale a pena, inclusive até, eu diria até mais, até você bater um papo, ligar para essa pessoa que está fazendo essa coação, tentar explicar. Se ela não entender, aí sim a gente formaliza, né? Uma vez eu recebi um pedido, uma solicitação de um serviço, uma licitação que seria efetuada, e o edital, ele fazia uma solicitação de um quantitativo no atestado 5 vezes maior do que o objeto que ia ser contratado, né? E ao invés de eu ir lá, fazer a denúncia, eu liguei, bati um papo, expliquei para o órgão como é que funcionava, não precisou de segundo aviso, eles já corrigiram ali imediatamente, cancelaram aquela licitação, republicaram o edital. Então, às vezes, talvez ali nesses casos específicos, né? Às vezes ali uma conversa antes da gente pensar em ir ali, de repente, já com o pé com a voadora, né? A gente tentar ali uma conversa, se não surtiu efeito, entra com a denúncia interna, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a denúncia interna ela já seria mais do que suficiente para o órgão corrigir esse ato que é um erro, né? É um erro de quem estava ali no comando daquela dispensa. Entendi. Perfeito. A minha segunda questão é também bem parecida. Assim, é um fornecedor de um determinado local no interior do Rio de Janeiro, ele venceu uma licitação para realizar uma obra para um órgão estadual, para um colégio estadual. Só que eles começaram a pressionar ele, deixando de efetuar pagamento, né? Deixando de fornecer material para execução da obra. E extraoficialmente, ele foi entrar em contato diversas vezes com os diretores dos colégios, estava fazendo, se não me engano, 2 ou 3 obras em colégios estaduais.
e extraoficialmente eles pediram para ele passar a obra para outra empresa, sendo que uma empresa de conhecimento que estivesse vinculada a eles, né? Ao pessoal, ao pessoal do órgão, né? Ao conhecido dos diretores. E nesse caso, que tipo de providência a gente adota? Esse caso aí, Nil, tá bastante bagunçado, tá? Eu precisaria entender direitinho como que foi que aconteceu, porque às vezes o fornecedor, né, o seu cliente, ele passa a informação e nem sempre é daquela forma. Então é muito necessário nesses casos, primeiramente, você pegar o processo, entender o que está acontecendo, por quê? A execução de uma obra, como que é feito o pagamento da obra? Ela é feito por parcelas. Então, todo edital de obra, ela vem com um cronograma físico-financeiro, onde nós temos ali as etapas e as datas de pagamento vinculadas a essas etapas. Vamos supor, primeiro vamos fazer a parte da terraplanagem. Aí a gente tem um tempo para fazer e a gente tem o pagamento. Né? Normalmente esse pagamento ele pode ser ali por medição, ele pode ser um pagamento mensal. O edital ele já vai trazer todas essas verificações, tá? Então, primeiro ponto. Começou a ter algum tipo de atraso no pagamento, a gente não precisa aguardar 90 dias para fazer cobrança. Isso é um equívoco. Às vezes, muita gente que está trabalhando muito tempo na licitação, eles acham que por conta do artigo 78, lá, inciso 15, que eu teria que aguardar 90 dias para solicitar uma cobrança. E isso não é verdade. Então, o que você faz? Você precisa, a cada primeiro dia de atraso, já utilizar os modelinhos lá da aula, da aula 8.4, e efetuar a cobrança, tá? É óbvio que eu não posso parar de prestar obra, aí sim, dentro do prazo lá do artigo 78, inciso 15, né? Mas a cobrança, nada impede que ela já seja feita de forma imediata, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se a gente tem que ver, Nilo, se a questão aí do órgão não havia atraso, estava havendo um atraso de pagamento, ou o seu fornecedor ele simplesmente parou de fazer as entregas ainda durante o prazo que ele deveria continuar entregando. Você sabe me dizer? Não, ele continuava realizando a obra, inclusive tirando muitas vezes do próprio bolso para poder continuar. E estavam sufocando ele, falando, atrasando o pagamento, não fornecendo o material necessário para a execução da obra. Uhum. Ele simplesmente... Então, o que ele vai fazer? A partir aí sim, a partir de 90 dias que você fez a cobrança e se o pagamento não for feito, o seu cliente ele pode optar pela rescisão do contrato ou pela suspensão do contrato, tá? Como que é feito isso? Tem que fazer também um corpo de uma petiçãozinha aí, com base no artigo 78 lá, da Lei 8.666, e o seu cliente ele pode exigir, né, se ele quer, olha, eu quero suspender essa obra até a regularização dos devidos pagamentos, inclusive do suporte que a administração tenha que dar, liberação de alguns locais, alguma coisa do tipo, ou solicitar que ele quer fazer a rescisão do contrato, tá? Não é ele que rescinde, mas ele pode solicitar para o órgão, porque é direito dele, a partir do dia número 90, que não houve essa regularização de pagamento. Então, essa é a primeira medida a fazer. Você não vai ficar ad eternum executando algo, porque tem a lei a seu direito, tá? Isso está no artigo 78 da Lei 8.666. Então, esse seria o primeiro passo, tá? Ou solicitar a suspensão, se ele tiver interesse na continuidade ali do objeto, ou falar, não quero mais, não me interessa mais, vou solicitar a rescisão do contrato. Então, essa seria a medida a partir do dia número 90, tá? Mas a partir do primeiro dia de pagamento já é importante entrar com as notificações, porque, como eu digo, Nilo, aqueles modelos que eu deixei para você no módulo 8, né, na aula 8.4, são modelos que são validados e funcionam em 99,99% dos casos. Até aqueles casos mais que eles falam, nossa, mas esse órgão aqui que funciona. Então, muitas vezes o órgão está ali agindo de forma errada porque não tem, do outro lado, uma pessoa que trouxe para ele uma denúncia e sem blefar, né? Com os requisitos que a gente tem que realmente colocar, requisitos de direito público. Então, essas denúncias estão bem elaboradas e elas funcionam em 99,99% do caso, tá? Então, o primeiro ponto tá no 31º dia, já entra com a notificação ali por falta de pagamento, a denúncia, tá? Isso já tende a se resolver, Nilo, e não esperar ir para o próximo passo. Isso já tende a se resolver ali mesmo. Só casos, exceções mesmo que não resolva,
Aí, a partir do dia número 90, você pode optar, fazer uma petição com base no artigo 78, optar ou pela suspensão do contrato ou pela rescisão do contrato, solicitando isso para o órgão público. Mas, nesse caso da rescisão, eu vou rescindir e o cliente vai ficar no prejuízo ou ele tem direito a algum valor de indenização? Ele vai receber tudo o que foi feito até a data do pedido de rescisão. Então, eu mandei hoje essa notificação falando que passaram os 90 dias e não me interessa mais ficar com o contrato, assim solicito a rescisão. Até essa data, tudo que foi realizado por ele, tudo que foi comprado por ele, tudo que foi investido por ele, tudo vai ser pago, porque senão a gente teria um enriquecimento ilícito da administração. Então, ela tem que pagar tudo, inclusive materiais que ele tenha comprado e que porventura não foram utilizados, mas ele comprova que ele comprou os insumos para essa obra. Tudo isso tem que ser ressarcido pelo órgão. O órgão vai ter que pagar isso. Sim. Mas o que acontece também? Nesse caso, eles estão alegando que qual foi que me foi passado? Eles estão alegando que ele não está seguindo a obra porque ele não quer. Que ele não quer. Então, é isso porque que não é verdade. Ah, tá. Então, foi isso que eu te perguntei. Foi isso que eu te perguntei. Porque, às vezes, é importante a gente sempre verificar essas questões, porque, às vezes, o cliente ele traz para a gente uma informação e já aconteceu comigo. E quando eu cheguei, realmente, o cliente ele não estava executando. Tá? Ele não estava executando. Então, é importante fazer essas confirmações, tá? Se for uma mentira, né, o órgão teria que provar isso daí. Então, quer dizer, é uma mentira? Por que eles estão alegando que o seu cliente não está executando a obra? Qual que era a alegação? Qual que é a veracidade por trás disso? Isso tem que estar fundamentado no processo. O que não existe no processo da licitação, o que não está comprovado no processo, não existe no mundo. Então, eles não têm como fazer uma alegação na base da mentira, porque eles não teriam como provar isso depois. A gente tinha que fazer denúncias, inclusive para órgãos de controle. Então, se não está isso fundamentado no processo, não adianta o órgão fazer uma alegação mentirosa, né? Sim, sim. Então, eu fiz uma impugnação ao edital, só que o pregoeiro, a comissão de licitação, no caso, eles foram omissos em algum ponto da minha impugnação. Eles não responderam sobre um ponto da minha impugnação. Nesse caso, o que eu faço? É um outro caso. Se houver tempo hábil, tá? Se ainda houver tempo hábil, né? Quer dizer, ainda você mandou uma impugnação logo no primeiro dia que o edital foi publicado. Essa resposta vai vir e vai ter tempo hábil, por exemplo, para eu entrar com uma impugnação, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Se tiver tempo hábil e eles não responderam, eu entro com uma impugnação. Então, você fez um pedido de esclarecimento, algum ponto não foi respondido, eu volto com uma impugnação. De novo, daquele ponto, esse ponto aqui não foi respondido, tá. Flávia, não tem mais tempo hábil, a licitação é amanhã, o que eu faço? Eu entro em contato com o órgão, tá? Preferencialmente, nesse caso, por conta da urgência, pelo próprio telefone, e daí eu solicito que eles formalizem isso daí para o e-mail. Eu solicito que eles formalizem por e-mail, tá? Flávia, eles não formalizaram, eles não mandaram e-mail, eles responderam o esclarecimento. Aí você vai ter que sopesar a seguinte decisão, Nilo. Se era um ponto que não altera em nada a documentação, não altera em nada a proposta, né, o objeto, não há maiores irregularidades a gente falar que isso no futuro possa causar a nulidade daquele processo. Não há. Agora, óbvio, se é um ponto levantado que altera as especificações do objeto, altera a proposta, altera documentação, estava pedindo um documento, agora não pede mais, não estava pedindo, agora está pedindo. Tudo isso não adianta eles simplesmente responderem, eles precisam republicar o edital e reabrir o prazo de publicidade. Né? Então, aí sim, é um caso que, tendo ou não resposta deles, e se vai gerar modificação do objeto ou da proposta, é um caso que, se eles não corrigirem, a gente consegue facilmente truncar essa licitação, né? Dependendo do nível ali, inclusive ser anulada, ter que fazer um novo edital. Então, isso vai depender sobre o que é o ponto que você está fazendo a sua impugnação e quais são as implicações que ele vai ter em modificar esse edital. Entendi. Tá bom. Eu tenho bastante pergunta ainda, mas já está acabando.
houve uma alienação de um bem imóvel pela União. E participaram 3 empresas dessa licitação. A vencedora da licitação, a que teve o maior preço por causa da alienação, né, era controlada pela segunda colocada. Era uma empresa controlada, que constava entre os sócios da empresa, a segunda colocada. Tá. Nesse caso, seja um caso de anulação da licitação, anulação da ata. Nilo, a minha especialidade é muito nas licitações para vender produtos, serviços, obras, tá? Casos de alienações é um pouco diferente, tá? Então eu vou te pedir, Nilo, se você puder depois me passar essa questão lá na plataforma mesmo, eu vou dar uma verificada melhor. Por quê? Porque a alienação, ela é diferente, né? Então a gente, apesar de ter a previsão lá no artigo 17 da Lei 8666, né? Se eu tivesse em outra situação, que eu estou vendendo algo para a administração, né? Estou vendendo algo para a administração. A gente, inclusive, tem aquelas questões de empresas de sócios em comum. Hoje, a gente tem várias orientações do Tribunal de Contas da União, que isso por si só não é um impeditivo, não há ali uma irregularidade gritante, dependendo da licitação que a gente vai participar. Então, por exemplo, o TCU ele tem um acórdão que ele julgou que é irregular, quando a gente tem esses sócios em comuns, diante de licitações da modalidade convite, mas que não haveria, por exemplo, uma irregularidade na modalidade de pregão, na modalidade de concorrência, tá? Porém, a alienação, ela tem menos ruído ainda, porque ali eu estou na situação de quem quer fazer... Exatamente. Então, eu, a princípio, aqui no meu entendimento, não há nenhum problema, porém, eu quero só analisar direitinho essa questão ali para você, se você puder, Nilo, encaminhar pela plataforma, porque como é um caso de alienação, é um caso mais tranquilo, mas só para eu verificar se tem ali alguma regra, porque a alienação, ela é sujeita a outras regras também, né? Então, a gente precisa só dar mais uma olhadinha mais a fundo aí, se você tiver também mais detalhes, para que eu possa entender melhor o ocorrido e te dar aí uma resposta. Mas, a princípio, tá? O meu entendimento, fazendo uma analogia para as próprias licitações de compra e venda, que seria muito mais eticamente, né? A gente teria ali um ruído muito mais ético numa licitação onde eu estou vendendo alguma coisa para o governo, e a gente tem a orientação do TCU que não há irregularidade só por esse caso. Agora, se fosse uma carta convite, talvez teria uma irregularidade ali. Entendi. Digamos que após a assinatura do contrato, de um contrato de compra e venda de produto, né, de fornecimento de determinado produto, que seria entregue em várias etapas, durante essas etapas, houve um aumento no preço do produto. Eu consigo fazer uma revisão do contrato? Perfeito. Então, vamos lá. Isso vai depender do quanto que essa alteração ela atinge. Eu vou te usar aqui duas nomenclaturas, eu vou explicar para você, Nilo, principalmente para o pessoal que está acompanhando, você é advogado, mas o pessoal que está acompanhando, né? A gente tem a questão da área ordinária e extraordinária, né? Então, como que funciona? Vamos lá. Quando eu falo que houve a mudança do padrão de preço aqui do mercado, então estou vendendo aqui ração de cachorro. E aí acontece um fato superveniente aqui no mercado e a ração de cachorro que custava R$30, ela foi para R$150, tá? De R$30 ela foi para R$150, por exemplo. Houve um aumento brutal. E aqui nós estamos diante da chamada área extraordinária. Quer dizer, não é um aumento previsto, não é algo previsível, não é algo que vem acompanhando o rotineiro, por exemplo, da inflação. Então, esses casos, quando eu tenho um aumento brutal e vai implicar diretamente no contrato, nos insumos que eu estou aplicando, que eu estou entregando naquele contrato, eu tenho direito a fazer um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Que seria esse pedido para fazer a atualização daqueles preços que foram registrados. Mas veja só, eu tenho que ter um fato superveniente, ou imprevisível, ou previsível, mas de consequências incalculáveis. É algo que foge do padrão, não era algo que eu poderia prever que aconteceria. Eu gosto de usar o exemplo aqui do que aconteceu do álcool em gel, né? Em 2020, a gente tinha lá R$3 um vidrinho de álcool em gel, e de um dia para o outro ele foi para R$25 o mesmo vidrinho de álcool em gel, né? Nesse caso, não há dúvida nenhuma que cabe a atualização de preços, né, o reequilíbrio econômico de preço, a revisão
dos preços que estão ali naquele contrato, tá? Agora, o que muito cliente tenta fazer, Nilo? E aí, a gente, como analista master de licitações, a gente tem que ficar de olho, tá? Muitas vezes o cliente ele chega para você atuando ali de qualquer forma, né, como amador. Aí, quando ele chega com um problema para você, o que você vai ver? Que não houve nenhum tipo de aumento ali brutal. Muitas vezes o cliente ele foi lá, mergulhou o preço na licitação, achando que ia contar com essa atualização na sequência. Ou pior, ele não fez um estudo, né? Qual que é o normal? Quais são os parâmetros normais desse valor ele ir se alterando para os próximos 12 meses, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que ser verificado, Nilo, porque a revisão de preços ela é concedida quando realmente há direito para isso. Só que tem muito eu posso dizer que muito empresário ali que não tem conhecimento e que eles acabam atuando com muito amadorismo e que, assim, é como se ele estivesse jogando verde para colher maduro, né? Ele entra com um preço ali embaixo, aí no dia seguinte ele vem querer pedir uma revisão, só que não houve nenhum fato superveniente, não houve nenhuma modificação no mercado, não houve nenhum aumento abrupto, né? Que causou uma ruptura daqueles valores que estavam sendo praticados no mercado. Então, isso não vai dar direito à revisão sem dúvida nenhuma, tá? Então, é isso que precisa ser analisado. Sim. Mas no caso dele ter direito à revisão, como é que a gente faz essa revisão? Aí você me manda, novamente, que eu vou te mandar um modelinho, tá? Eu tenho um modelinho prontinho para isso. Lá no curso, pode colocar em qualquer aula, até no curso de contratos, que eu te mando um modelinho para isso, tá? Tá bom. Tem um modelo mesmo de revisão, que aí você só vai adequar. Alterar, fazer uma adequação. Isso, alterar para o caso aí do seu cliente, mas eu já estou com o modelo prontinho para te mandar. Sim. Na aula 3.7.1, você informou que atendeu um cliente para averiguação de venda de curso de inglês para o órgão público. Uhum. Nesse caso, o atestado de capacidade técnica pode ser fornecido por alguns alunos do curso, se ele fazia isso anteriormente no mercado privado? Perfeito. Só que aí o que eu faço? Eu já fiz isso, inclusive, com os meus cursos, tá? Só que aí eu não peço, né? A gente vai ter um problema aí, porque geralmente, nem sempre, né? Geralmente quem se inscreve num curso de inglês, a gente tem pessoas físicas se inscrevendo em cursos de inglês, mas a gente também tem empresas que inscrevem os funcionários em cursos de inglês, tá? Então, o que eu fiz? Vamos supor, eu tenho um aluno aqui que veio fazer o meu curso, né? O João, e ele trabalha na empresa Starlink, né? Então, o que eu peço? João, você pode me dar um atestado, mas pode ser fornecido pela Starlink? Por quê? Porque a Lei 866, ela não aceita atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa física, tá? Infelizmente não aceita, infelizmente a jurisprudência ela é determinante nesse sentido hoje, tá, Nino? Então, eu sempre oriento, nesse caso, o cliente a verificar dentro dos alunos dele essa possibilidade do fornecimento, né? Aquela pessoa, ela realmente fez o curso, foi aluno, mas a possibilidade do fornecimento do atestado ser pela empresa ali que ela trabalha. Porque muita gente, né? Tem o caso do meu marido aqui, a empresa dele que pagou o curso de inglês dele. Então, nesse caso, nada mais justo do que a própria empresa fornecer um atestado, né? Que realmente, olha, o aluno Telmo fez aqui curso de inglês, né? Mas quem está emitindo o certificado é a empresa que ele trabalha. Inclusive, foi ela que pagou o curso dele, né? Perfeito, perfeito. Eu atendi um cliente que tinha participado um outro cliente tinha participado de uma dispensa eletrônica. Eu tive uma dúvida lá no termo de dispensa. Eles pediam que a execução do contrato fosse em 15 dias. Prazo para execução, tinha um toque, prazo para execução. Aí 15 dias corridos para a entrega. Mas nos deveres da contratada constava um prazo de 30 dias corridos para a entrega. Qual o prazo que eu deveria respeitar? Você precisaria, nesse caso de incoerência de informações, é necessário, é essencial mandar um e-mail para o órgão, porque apesar de não existir esclarecimento, a gente usa o e-mail como se fosse pedido de esclarecimento, inclusive como se fosse pedido de impugnação. Isso tem que ser formalizado por quê? Porque às vezes a gente liga para o órgão e a pessoa que atende dá informação e aí no dia seguinte essa pessoa morre. Essa pessoa, sei lá, aconteceu. Pronto, eu não tenho nada ali. Então, ou muda a informação, né? Ou muda a informação. Exatamente. Então, nesse caso, você pode, de repente, até ligar, mas falar, olha, para eu conseguir participar, como tem essa incoerência, eu preciso disso registrado. Eu vou te mandar um e-mail, você pode me responder? E aí, no e-mail, você coloca o corpo, né? Eu já mando e-mail direto. Eu só ligo para saber se recebeu o e-mail, para forçar ele me mandar a resposta via e-mail mesmo, não por telefone, tá? Então, é importante tomar esse cuidado, porque tudo que é por telefone, amanhã a pessoa morreu, a pessoa se desligou e a gente não sabe nem mais quem foi que deu aquela informação.
E no caso do cliente, do cliente que participou como um aventureiro e já veio com essa bomba, basicamente, nos questionando. Aí a gente vai ser mais prudente e respeitar o prazo de 15 dias. Porque quando a gente tem essa incoerência, né, a gente não tem como você jogar aqui uma bola de cristal para saber qual que é o prazo correto. Foi erro do órgão. Ele errou ou em um documento ou ele errou no outro. Geralmente isso acontece com aquele recorte-cole, né? Ela vai recorte-cole ali, recorte-cole, e acaba pegando um prazo de um outro objeto, de uma outra dispensa e fazendo alteração, né? Então, normalmente, quando a gente fala que tem um termo de dispensa, eu gosto de que prevaleça o termo de dispensa, né? Aquele prazo que é um termo de dispensa, tá? Então, quando o cliente vem fazer essa consulta, eu encontro esses dois prazos diferentes, eu sempre vou pelo mais rigoroso. E eu instruo ele a entregar dentro do prazo de 15 dias. Nilo, agora a gente já está encaminhando para o final, que a Arlete já chegou, são 9h40, ela está aguardando aqui a próxima aluna. Então, eu queria te agradecer aqui por essa mentoria. Depois manda lá dentro da plataforma, tá? Que eu vou te encaminhar o modelinho ali do pedido de revisão e a outra dúvida também da alienação, para que eu possa te atender aí com a máxima brevidade possível. Tá bom. Obrigado, Flávio. Tá certo, Nilo? Muito obrigada, Nilo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Archele, tudo bem? Olá, tudo bem, Flávia? Tudo certo? Tudo bem, Archele? E com você? Tudo bem, tudo certinho. Vamos Nome começar? bonito, Archele. Obrigada. Pois é, veio de longe, veio de bem longe. Ai, que legal, que legal. Excelente. Archele, conta só um pouquinho sobre você, qual que é a cidade que você mora, qual que é a sua idade, como é que você está nessa carreira como analista de licitação? Bem, eu moro no interior de Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul. Eu tenho 43 anos, trabalhei na área de petróleo a vida inteira, até vir morar aqui, né, na verdade. Sou do Rio de Janeiro, vim para cá tem 1 ano e pouco, não tem muito tempo que eu moro aqui, e decidi porque aqui a área de petróleo onde eu moro não tem, né, não existe área de petróleo. Eu falei, vou investir em outra coisa. Estou estudando Direito já, né, transferi a faculdade de Direito para cá, e gostei muito dessa parte do Direito Administrativo, né. É por isso que eu decidi atuar na área de licitações. Perfeito. Então, você ainda você vai iniciar como analista de licitação, né? Isso. Perfeito, está se preparando. E, Archele, você tem ideia se você vai iniciar representando seus clientes? É isso? Exatamente, dessa forma. Excelente. Perfeito. Então, Archele, excelente. Archele, vamos lá, então. O que eu posso te ajudar aqui nessa mentoria? Se trouxer algum assunto para a gente bater um papo. Eu acabei de ver que a minha irmã entrou também na live e a minha amiga de infância entrou também na live. Olha só, prestigiando. Pois é, vieram me prestigiar. Professora, eu estou fazendo o curso, né? Já estou assim, no quinto módulo. E muitas dúvidas ficam, né? Muita coisa. Mas o que eu mais tenho visto, do que eu tenho procurado informações, o que eu tenho percebido. Uma das dúvidas foi a que o colega acabou de colocar, a questão da revisão contratual, né? Quando que pode acontecer, porque eu percebi que realmente os licitantes eles colocam um preço muito baixo para conseguir entrar, né? E aí depois, às vezes, não conseguem sustentar aquele preço que eles que eles propuseram ali, né? Então, essa parte ali já foi até respondida. Eu quero só fazer aproveitar e fazer um ganchinho aqui, apesar de ter sido respondido, Archele. Isso é muito coisa de aventureiro, né? Então, é por isso que eu falo, quando eu falo que, assim, o mercado, e Archele, eu sempre falo que às vezes a gente coloca algumas coisas na internet, as pessoas podem interpretar mal. Eu não sou melhor que ninguém é melhor que ninguém, mas infelizmente, como eu estou há 23 anos no mercado, 95% de quem trabalha nessa área trabalha com amadorismo, trabalha com falta de profissionalismo. Então, isso que você acabou de relatar, dele ir lá e colocar um valor baixo, falta de conhecimento total, porque ele acredita, ele acha que se ele fizer essa conduta, o que vai acontecer? No dia seguinte ele vai lá, solicita uma atualização de preço, ele não vai ter. Então, por isso que o aventureiro, ele tem prejuízo, por isso que o amador, ele tem prejuízo, e não vai mudar. Por conta da falta de conhecimento. Esse tipo de conduta, ela está respaldada na falta de conhecimento, né? Faz ele agir dessa forma, e aí é claro que ele vai ter um prejuízo, porque ele vai ter que cumprir o contrato, aquele valor que ele orçou, né? E aí depois ele vai sair falando que não vale a pena participar de licitações. Então, é até importante isso, porque com base, né, nessas orientações, a gente consegue também
desclassificar muito dos nossos concorrentes pela questão de preço, de documentação, porque a maioria dessas pessoas, ou elas vão acabar apresentando algum erro na proposta ou no próprio documento. Então, mesmo que ele apresente um valor ali é muito mais baixo, a gente consegue identificar esses erros na documentação, esses erros nas propostas, e mostrar para o pregoeiro que muitas vezes não viu, e ele ser desclassificado, e a gente usa o recurso administrativo. E se por um acaso ele vai ser contratado, aquele contrato ele continua sendo público, a gente pode fiscalizar, então é bem interessante, porque quando você vê que o contrato não foi cumprido, aquele contratado aventureiro ele é penalizado, o órgão acaba se dando um pouco mal, porque ele fica sem aquele objeto, vai ter que fazer uma nova licitação, vai ficar ali um tempo ali precisando, e aí o órgão ele começa a ficar também mais esperto, né, para fazer um exame de execuibilidade dos valores, para não aceitar qualquer coisa. Então isso é importante para ir melhorando a qualidade de quem vai participar da licitação também. Só fazendo um parênteses aqui. Sim, sim. E essa aula, professora, de fiscalizar o contrato, a gente tem lá no nosso curso, que eu estou na 5ª fase. Você tem um curso completo de contratos, professor Mário. Você vai adorar o professor Mário. Logo que terminar, né? Você está na parte da licitação. E aí vem o curso bônus do contrato administrativo. Inclusive, Archeli, você tem tanto o curso bônus de contrato administrativo do regime atual. E lá na nova lei de licitações, você vai ter o da nova lei de licitações. Então, sempre a parte de licitação sou eu, e a parte de contratos vai estar o professor Mário lá com vocês. Perfeito, obrigada, professora. Imagina. E aí, quando acontece um caso do licitante ter participado da licitação, ganhou a licitação, mas ele nunca foi chamado para fazer o serviço, o que eu, como analista, posso fazer para ajudar esse cliente? Perfeito. Então, o que pode acontecer? Uma licitação, quando ela é adjudicada e homologada, não necessariamente, né, a gente fala que o contrato administrativo ele pode ser feito, né? Várias coisas podem acontecer no meio desse caminho. Então, a primeira orientação que você vai dar para o seu cliente, como analista de licitação, é a seguinte: olha, a gente vai participar. Depois que a licitação ela é finalizada, tem uma coisinha que chama adjudicação e homologação, que significa só que foi finalizado, terminou o processo, está tudo certo, foi você que ganhou, né? Porque é adjudicado para a empresa X, ela que ganhou, certeza e precisão de quem ganhou aquele contrato, aquela licitação. Só que daí nós precisamos aguardar o órgão fazer a convocação ou para assinar o contrato, ou pelo menos a emissão da nota de empenho, né? Nota de empenho, ordem de compra, ordem de serviço, são todos sinônimos da mesma coisa, né? Nota de empenho ali. Então, precisa aguardar essa formalização. A nota de empenho, ordem de compra, ordem de serviço é o item mais importante, porque é isso que garante, tá tudo certo, o dinheiro tá separado. Pode me entregar o produto, pode me entregar o serviço, que o dinheiro já está separado aqui para fazer o seu pagamento, tá? Então, a gente tem que recomendar nosso cliente para quê? O cliente ele vai fazer um serviço, tudo bem. Então, ele não vai começar a fazer o serviço antes dele receber essa nota de empenho. O cliente vai entregar um produto, ele não vai comprar o produto antes dele receber essa nota de empenho. O que ele tem que sempre é ter um bom planejamento. Então, você tem que falar, meu amigo, você não pode esperar a nota de empenho chegar para você depois ir atrás, não. Ele já tem que ter ali o contato com os fornecedores dele, que eu sempre gosto de falar, Charlie, que não muda nada. A venda em si que o empresário faz não muda nada se para o órgão público ou se para uma empresa privada, porque quando é uma empresa privada também eu faço um contrato, eu também tenho aqueles prazos para entrega, né? Então é a mesma coisa, ele tem que ter os fornecedores lá, o empresário tem os fornecedores dele, e já deixa avisado, olha, eu ganhei aquela licitação, assim que eu receber o empenho, eu vou ter 15 dias para entregar, ou 30 dias para entregar. Então, já deixa os fornecedores ali avisados, né? Tem clientes meus que são empresários que eles fazem até um contratinho de gaveta com os fornecedores deles, deixa aviso de sobreaviso, nota de empenho chegou, ele entrega, tá? Por que você tem que fazer isso e você tem que explicar isso muito claro para o seu cliente? Porque pode acontecer, vamos supor que alguém entre com uma denúncia contra essa licitação. E pode ser que tenha existido, de fato, um erro ali grosseiro naquele edital. E que do ato que estava errado, eu vou perder tudo dali para frente. E pode ser que essa licitação ela seja assim anulada. Pode ser que aconteçam fatos provenientes, essa licitação ela seja excepcional. Pode ser que ela seja revogada. Então isso tem que estar bem estabelecido para o seu cliente. Olha, a gente vai participar. Ganhou, vamos aguardar a emissão da nota de empenho. Inclusive, a comissão sobre o êxito, Archeli, não tem receita de bolo, mas o que eu sempre recomendo para vocês é o que eu faço aqui.
é o meu cliente me pagar quando do recebimento da nota de empenho. Recebeu a nota de empenho, ele passa a minha comissão, aí ele vai entregar o produto, vai prestar o serviço, depois o governo paga ele em até 30 dias. Mas sempre a nota de empenho, porque isso vai dar certeza e segurança que aquilo vai ser executado, que ele vai receber os valores decorrentes daquele produto. Então, pode ser que não aconteça, pode ter um caso de anulação, pode ter um caso de revogação, por isso que é importante você orientar seu cliente nesse sentido. Vê se eu te confundi demais ou se ficou claro, Archelle. Não, ficou claro. Só que o que aconteceu foi que eu, conversando com uma pessoa que participou de um processo de licitação até na área de esportes, né? Nunca foi chamado. Ele ganhou, foi homologado, tudo certinho, e nunca chamaram para executar o serviço, nunca teve a nota de empenho, né? Isso foi o que a pessoa me relatou. Aí eu falei, olha, eu tenho que ver como que eu poderia fazer para te ajudar nesse caso, porque, teoricamente, já está tudo previsto para que aconteça, né? Agora, se não aconteceu, alguma coisa no meio do caminho deve ter acontecido para não ter dado sequência. Perfeito. Aí você vai pedir vista aos autos do processo, né? Nos autos do processo vai ter que estar ali como que foi o término da licitação, porque nenhuma licitação pode ficar em aberto sem resolução. Então, ou essa licitação, ela tem que ser realmente o melhor dos mundos, que foi homologada e aí virou contrato, e o contrato foi executado, porque a finalidade da licitação é receber o produto, é receber o serviço, ou ela foi anulada, houve um vício, uma ilegalidade que não deu para aproveitar, ou ela foi revogada, houve um fato superveniente, interesse público, que aquela licitação ela não pôde ter continuidade, né? Mesmo que ela já tivesse sido homologada, não tem problema. A revogação e a anulação, elas podem acontecer depois da homologação, né? Então, você vai pedir vista aos autos do processo, porque muitas vezes o cliente, ele chega ali em contato com você, mas ele até às vezes recebeu ali alguma notificação, algum e-mail sobre a anulação da licitação, né, porque cabe recurso, inclusive, e acabou não vendo, acabou não entendendo o que estava escrito. Então, sempre quando acontece isso, peraí, vamos ver o que aconteceu, né? Que foi até alguns casos que o Nilo trouxe aqui, eu falei, Nilo, teria que dar uma olhada no processo, porque não tem como a gente ter uma resolução sem realmente ver. Tem casos que não tem como, a gente tem que ir lá, tem que verificar. Então, nesse caso, esse caso. Você vai lá, vai pedir vista aos autos do processo, vai analisar o que aconteceu. Vamos supor a maior bizarrice do mundo, Archelle, a maior bizarrice do mundo. Ah, Flávia, não aconteceu nada, não foi anulado, não foi revogado, está em aberto. Então, o seu cliente, quando foi feita a adjudicação, essa adjudicação traz direitos para ele. E entre um dos direitos dessa adjudicação está ele não ser preterido na licitação. Vou explicar. Foi feita uma licitação, teve um ganhador, foi ali o cliente da Archelle e foi o ganhador. Ponto. A administração não pode simplesmente deixar aquilo ali no banho-maria e amanhã ir lá e fazer uma nova licitação com aquele mesmo objeto. Não pode, porque aquela adjudicação traz direitos, tá? Então, se nesse caso, essa bizarrice, essa irregularidade acontecesse, aí é denúncia, Archelle. Aí você pega lá, módulo 3, aula 3.7, denúncia interna. Não deu certo, vamos para denúncia externa, porque aí realmente não pode acontecer. Mas você vai ver que fatalmente, quando você pega um caso desse para você ver, ou a licitação ela foi anulada ou ela foi revogada. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, o cliente acabou não recebeu a notificação, acabou não vendo, acabou não se atentando ao processo em si. Então, sempre pedindo vista aos autos. Perfeito. Outra dúvida. Ali no curso a gente vê, né, que tem pessoas que estão trabalhando como pregoeiras, mas não tem tanto preparo assim, né? Foram nomeadas para serem pregoeiras, mas não tem o conhecimento que a gente tem quando faz um curso, por exemplo. Então, no caso de, por exemplo, a gente chega num órgão e pega um edital de convite, pede um edital de convite e o órgão se recusa a fornecer, dizendo que não, que é só para convidado. Cabe denúncia também? Ou Olha, denúncia, no caso, não é uma impugnação, né? Seria denúncia mesmo. É uma denúncia, porque como você não teve nem acesso ao edital ainda, a gente pode ir direto para a denúncia e assim. Aí o prazo tem que ser, não é aquele prazo que eu coloco lá nos modelos, não, né? Porque geralmente eu coloco um prazo ali, às vezes de 5, às vezes de 10. Nesse caso, eu coloco um prazo assim, de 24 horas, sabe? Prazo de 24 horas eu chego com a denúncia. Por quê, né? O convite, o convite, né? A carta convite, né? Sim. Quando a gente tem instrumento convocatório no convite, ele claro, o órgão ele pode mandar para 3 convidados, tá? Então, vamos lá. O convite ele é para convidados. Quem for convidado pode ser cadastrado ou não. Esse é o primeiro ponto. Convidados, cadastrados ou não. Então, quem o órgão convidou, cadastrado ou não, tá? Agora, quem não for convidado, precisa obrigatoriamente ser cadastrado. Mas veja,
O fato do cliente não ser cadastrado no registro cadastral que o órgão utiliza não bloqueia o acesso dele à carta convite, porque na verdade, qualquer cidadão pode chegar lá e se eu quiser a carta convite, e eu posso pagar por isso, né, pela cópia, pelo xerox, né, o preço do xerox lá, sei lá, 20, 30 reais, eu tenho direito de pegar aquilo lá, mesmo que eu não vou participar da licitação. Então, não tem justificativa para não fornecer. Ainda que ele fale para você o seguinte, ó, você não vai poder participar porque o convite é amanhã, isso pode acontecer. Você não foi convidado, você não é cadastrado, eu vou utilizar o meu registro cadastral. Tem prefeituras que, por exemplo, não utilizam o SICAF, eles têm um registro cadastral próprio. E como o convite era uma modalidade ali um pouquinho diferente, não é que nem o pregão, que participa qualquer um, que não precisa ter ali um cadastro, não é que nem a concorrência, né, que participa qualquer um sem precisar ter cadastro. O convite ele tem uma restrição do universo de proponentes. Então, se você foi convidado, pouco importa se você é cadastrado ou não. Só que se você não foi convidado, você obrigatoriamente tem que ser cadastrado. Então, ele pode te alertar. Ó, Archele, você não vai poder participar amanhã, porque o convite é amanhã. E o meu registro cadastral, quando o órgão tem registro cadastral próprio, ele tem regras. E, por exemplo, lá no regulamento do registro cadastral dele, pode ter a previsão de que você querendo fazer o cadastro no registro, demore, por exemplo, 2 dias para eles finalizarem o seu cadastro. Então, você não vai conseguir participar desse convite sem sombra de dúvida nenhuma. Porém, você não pode ser bloqueado de pegar a carta convite, o instrumento convocatório para analisar. Então, nesse caso, sem dúvida, a denúncia ali 24 horas, não deu certo, já manda para o Tribunal de Contas, porque é um caso desse que o Tribunal de Contas ele cai matando em cima mesmo, né? Porque é uma irregularidade, uma irregularidade forte, né? Sim. Aí seria essa a minha última dúvida. Professora, quando uma empresa ganhou a licitação, tá? Isso foi um caso até que eu vi agora há pouco tempo, não foi convocada porque alegaram que não entregou os documentos no prazo. Essa empresa acionou a Justiça Comum para tentar resolver essa situação. Desculpa, não entendi. Cortou. Essa empresa, ela teoricamente, né, ganhou, né, pelo valor, mas o órgão disse que ela não entregou a documentação que faltava dentro do prazo. A gente sabe que isso é caso de realmente, né, ser anulado, entrar o outro colocado no caso, certo? Foi durante a licitação, é isso? Ou para assinatura do contrato? Não, foi para entrega dos documentos. Deram um prazo para entrega dos documentos. Mas né, durante a licitação? Durante a licitação. Tá. Isso. E Esse concorrente disse que colocou lá dentro do prazo, tá? Mas eu fui lá olhar, enfim, parecia que realmente tinha sido um dia depois do prazo que tinha sido estipulado. A gente entende que realmente isso seja um caso de colocar outra pessoa, né, que ganhou no lugar. Enfim, essa pessoa procurou a Justiça Comum para resolver isso, essa situação, tá? Tá lá rolando na Justiça, mas existe algum recurso quando a diferença de preço é muito grande? Tá. Deixa eu só entender, entender direito, eu preciso só entender em relação ao preço, não, mas eu preciso entender direito o que aconteceu aqui. Qual que era a modalidade de licitação, Archele? Ai, professora, isso é uma questão que eu não atentei ali na hora que a gente estava vendo essa situação. Tá. Por que é importante? Né? Porque isso muda muita coisa, né? Por exemplo, vou te falar. Se nós estivermos diante, por exemplo, de um convite, de uma concorrência e de uma tomada de preços, não existe essa opção de eu dar um dia depois para entregar um documento, a não ser que eu estiver diante de uma pequena empresa, MEI, MEPP, e os documentos forem aqueles lá da Lei Complementar número 123 de regularidade fiscal e trabalhista, porque aí ela vai ter um prazo de até 5 dias úteis prorrogado por igual período para fazer a entrega desse documento em si. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Por quê? Porque as demais modalidades de licitação, as clássicas, eu tenho o envelope e o documento tem que estar lá dentro. Se eu abrir o documento, abrir o envelope, está faltando documentação, eu não posso pegar e falar, ó, você tem um prazo aqui para entrega, tá? Então, assim, parece que é um pregão eletrônico, parece. Isso, acho que foi. Tá. Se for um pregão eletrônico, como que vai funcionar? Vamos lá. O pregão eletrônico, ele tem, lá no decreto 10.024, algumas diferenças gritantes em relação às modalidades tradicionais, né? Então, hoje, pelo decreto 10.024, eu tenho que anexar minha documentação antes do pregão, juntamente com a proposta. Aí o pregoeiro vai lá, vai jogar a licitação, tá? No momento que ele vai fazer a habilitação daquela empresa, ele vai analisar a documentação que foi anexada
E aí vamos supor que está faltando, ficou faltando aqui um documento X. Geralmente todos os editais, principalmente se a licitação acontece pelo Compras.gov.br, ele vai estar vinculado à análise do SICAF. Então o primeiro ponto é assim, ó, se eu entro no SICAF, o pregoeiro entra no SICAF e o documento está lá, não tem irregularidade, porque os documentos que estão no SICAF eu não preciso anexar antes da disputa. Então, é por isso que eu estou te falando que a gente tem que entender qual que é a modalidade, o que aconteceu para saber se a conduta foi regular ou não. Esse é o primeiro passo. Mas tem mais uma saída aí, Archele, que é o seguinte, o pregão eletrônico hoje, pelo decreto 2024, é a única modalidade que traz a seguinte flexibilidade, tá? Se o documento pode ser emitido pela internet, eu estou dizendo o seguinte, o órgão emissor, por exemplo, uma certidão federal, uma certidão estadual, uma certidão municipal, eu consigo emitir pela internet, o pregoeiro ele pode entrar no órgão emissor e fazer essa impressão. Ele não é obrigado, mas ele pode usar essa conduta, tá? E aí eu vou para a terceira hipótese aqui, Archele. Qual que é a terceira hipótese? Flávio, é o seguinte, a documentação estava ok, mas foi aberta uma diligência e foi pedido um documento complementar àquele, que isso pode acontecer, isso é normal, e ele vai dar um prazo pro listante pós-disputa, o primeiro colocado ir lá e inserir esse documento no sistema, tá? Quando isso acontecer, Archele, apesar da gente ter o prazo lá, o mínimo tem que ser de 2 horas, é o mínimo. Nada impede que o pregoeiro fale o seguinte, ó, eu estou estendendo esse prazo para 2 dias úteis. O que ele tem que fazer só? Ele precisa dar a mesma oportunidade para todos que se encontrarem nessa situação. Da seguinte forma, vamos supor que deu prazo, o cara não colocou o documento, não entregou nada, foi inabilitado. Aí vai vir o segundo colocado. Aí no segundo colocado eu vou dar o mesmo direito para ele. Se eu dei 2 dias para o primeiro, eu preciso dar 2 dias para o segundo, se ele precisar, tá? Então, esses pontos, eles são essenciais de serem analisados, até mesmo antes a gente pensar em entrar ali no judiciário, entrar com uma ação judicial. Então, sempre quando o seu cliente for trazer essa informação para você, sempre pergunta qual que é a modalidade, porque vai mudar a resposta, dependendo da modalidade. Solicita também qual que é o órgão, para você verificar se, de repente, é um órgão federal, se foi pelo decreto 2024. Então, é importante você ter esse detalhamento das informações para você conseguir conduzir ali da melhor forma possível o cliente nessas indicações. E, desculpa, eu falei, eu esqueci a sua pergunta, Archele, desculpa. Se existe algum recurso para aquele cliente que perdeu esse prazo, tá? Ele perdeu o prazo, assim, por 1 dia, né? E o valor é muito... Do primeiro colocado, que seria ele, para o segundo colocado, é uma discrepância muito grande de valor. Né? A gente sabe que ele perdeu um prazo. Né? A gente sabe lá que ele perdeu um prazo e que, teoricamente, vai para o segundo colocado se ele perder um prazo. Porém, a diferença de preço dele para o segundo colocado é muito grande. Aí, o que ele fez? Ele perdeu o prazo, mas ele foi lá e acionou o judiciário para ver se ele conseguia pegar essa licitação, né? O processo está lá rolando. Por causa da diferença de preço, alegando a diferença de preço, que era uma diferença de preço muito grande. Não tem que fazer, né? Não tem que fazer, a não ser que foi a última hipótese que eu te falei agora. De repente, isso já aconteceu comigo, tá? O pregoeiro, ele deu um prazo grande para o primeiro colocado, quando chegou no segundo, ele não replicou esse prazo, ele deu prazo de 2 horas. Isso daí, aí sim, porque é princípio da isonomia, da igualdade, deu prazo para o primeiro, tem que dar o prazo para mim também. Prazo mínimo é 2 horas, mas ele deu 3 dias para o primeiro, vai ter que dar 3 dias para mim também. Aí sim, ele conseguiria, se fosse essa discrepância de deu um direito diferente para um e para outro, que isso não pode acontecer. Mas a questão do preço, não, porque senão, imagina, todo mundo que tivesse ali perdendo prazo, erro em documentação, conseguiria passar por cima disso e levar. E não é, porque você pode ver que muitas vezes a gente ganha a licitação em 8º lugar. 8º lugar, eu tinha 7 pessoas na minha frente com preços menores e tem erro, tem problema, vai derrubando, até chegar ao meu preço que está maior, muito maior que o primeiro, está maior que o segundo, está maior que o terceiro, está dentro do valor estimado, logicamente, né? Mas, então, não tem base, a base do preço por si só, ela não é... o que vai acontecer com essa licitação? Provavelmente o órgão, ele vai revogar essa licitação, por quê? Quando alguém entra com uma ação judicial, isso costuma demorar muito tempo, a gente não pode ficar esperando o juiz decidir e ir para o mérito... E o órgão aqui sem o produto, sem o serviço, precisando daquele atendimento. Então, quando isso acontece, geralmente o órgão público ele vai revogar essa licitação e ele vai fazer uma nova licitação.
E aí o seu cliente já pode ficar de olho para participar da nova licitação também. Ah, entendi. Então pode ter sido uma estratégia também, né? Porque vai ter que abrir. O órgão, na Uhum. verdade, ele fica de mão atadas, né, Archele? Porque Uhum. não é essa conduta. Não é o que o órgão quer revogar a licitação. Ele quer que a licitação termine da melhor forma possível, que é uma homologação, para que ele feche aquele contrato, para que ele receba aquele produto ele é o mais necessitado. Ele precisa daquilo lá. Abrir uma nova licitação para o órgão é extremamente penoso, porque a gente tem vários meses para fazer a estrutura interna, a etapa interna da licitação, publica o edital e começa tudo outra vez, mas ele fica de mão atadas, porque não dá para esperar. Eu tive alguns alunos, servidores públicos, que eles me relataram que eles estavam esperando há 2 anos decisão judicial, né, e fazendo contratação direta para emergência. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não. Vocês vão responder por isso também. Não dá, revoga a licitação, entrou a ação judicial, não dá para ficar esperando anos aí a decisão do juiz. E aí, quando provavelmente o juiz for pegar para julgar isso daí, já não tem nem mais licitação, porque eles já revogaram e já entraram. Já fizeram outra, né? Já fizeram outra. Então, o seu cliente fica de olho, porque provavelmente é isso que vai acontecer. E ele pode participar da nova licitação sem problema nenhum, né? Tomando cuidado com os prazos agora. Pois é. Professora, é isso, por enquanto é isso. Eu te agradeço muito. Estou gostando muito do curso, muito rico, muito completo. Está sempre atualizado, sempre tem uma coisinha nova, né? Então, a gente não me sinto desamparada, porque eu sei que tudo que for acontecendo ali vai entrando. Queria parabenizar e é isso. Ai, Archele, que bom, viu? Eu fico muito feliz pelo seu feedback aqui. A mentoria foi muito proveitosa, então eu agradeço bastante esse bate-papo. E a gente vai se falando. Archele, muito sucesso para você. Vai mandando notícias. Professora, quando que vai ser o próximo desafio? Que nesse eu quero estar. O próximo desafio. O próximo, se eu não me engano, a gente vai entrar em dezembro, né? E como a gente dá um tempo ali até para o aluno fazer os resumos, preparar, tá marcado para fevereiro. Eu só preciso dar uma olhadinha no calendário, Archele. Se você for no grupo do Telegram, tem um calendário fixado. Aí nesse calendário já tem as datas para você se programar. Eu deixei fixado lá no canal do Telegram mesmo. Se eu não me engano, é para fevereiro, no comecinho de fevereiro, já a gente vai para o próximo desafio. Tá, perfeito. Esse aí eu vou participar. Perfeito. Então, Archele, professora, lá, obrigada. Tá? Tchau, bom dia, bom trabalho. Um bom dia para você também, bom trabalho. Archele, um beijo. Tchau, tchau. Outro.